bem-vindos a esta segunda-feira, mais uma edição aqui do Tempo e Dinheiro, Clube de Assinantes, desta segunda, dia 2 de outubro de 2023. A semana começa e a expectativa para o mercado boi gordo também é muito grande. Será que o período de entre-safra vai pesar sobre os preços oferecidos aos produtores Brasil afora? O que acontece nesse mês de outubro? A recomposição está sendo gradual, mas muito aquém dos preços praticados no mesmo período do ano passado. O que vai acontecer com o mercado? O mercado futuro hoje oscilou bastante lá na B3. Negociações a futuro apresentaram negociações positivas, depois inverteram mão. Agora, todas as posições do mercado lá da B3 apresentam queda. Daqui a pouquinho a gente vai conferir todos esses números em tempo real. Mas nós vamos agora até Bebedouro conversar com Iberville Neto, que já está conosco. Iberville, prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. É um prazer. Bom, Iberville, o que esperar do mês de outubro para o boi gordo? Braga, a nossa expectativa é de que o mercado tenha espaço aí para ficar firme, para continuar num cenário mais positivo do que vinha sendo visto ali nos últimos meses, né? O que não é grande coisa obrigatoriamente, porque nos últimos meses a situação realmente foi muito complicada. Mas a gente está entrando aí num período que deveria ser a saída de gado que entraria naquele período lá em julho, né? Então, se a gente considerar 100 dias de confinamento, o gado que entrou em julho ficaria agosto, setembro e outubro, dependendo, claro, da época que entrou lá em julho. E quando a gente volta, a gente teve que em julho o mercado começou a ceder. Então, a pressão que a gente observou nesses últimos meses, ela começou ali no início de julho. E quando a gente pegava e fazia uma conta de atratividade do confinamento, o custo do confinamento versus preços futuros, em julho ainda era possível fechar a conta dependendo do momento dentro do mês e dependendo dos preços futuros ali no dia a dia. Agora, agosto, a conta já estava no negativo com folga. Então, isso, na nossa visão, tem espaço para ter dado uma amenizada nessa oferta de gado de confinamento que está por vir aí nos próximos meses. O próprio IMEA, ele falava de uma queda em torno de 4% ou 5%, na segunda pesquisa de confinamento que eles liberaram em agosto, e essa pesquisa foi feita em julho. O que eu quero dizer com isso? Se ela já projetava queda de 4% com as cotações, com o mercado ali em julho, que era um mercado que ainda estava meio empatando, dependendo da conta que era feita no confinamento, imagina a intenção desse confinador ao longo de agosto, né? Então, na nossa visão, a expectativa é que os números de confinamento sejam revisados para baixo. Isso acaba sendo positivo do lado aí de uma precificação mais positiva para o mercado. Bom, o boi gordo, o confinamento deve ser menor esse ano, pelos indicativos, até porque a arroba não está tão favorável, atrativa assim, mas mesmo nessa relação de troca entre a arroba do boi gordo versus animal para reposição, o pecuarista está saindo perdendo, né? Perde nesse momento, né? Da relação de troca. Precisa mais arrobas para trocar para um bezerro. A relação de troca, todas as categorias vieram caindo, né? Eu não estou com o número na mão aqui, mas todas as categorias vieram caindo. Só que quando a gente tem essas oscilações mais bruscas para o boi, muitas vezes a reposição sente também, porque diminui a demanda. Vamos dizer, o boi está caindo. Ninguém está muito interessado em repor naquele momento. Então, pressiona obrigatoriamente todas as categorias. Mas, normalmente, essa movimentação das categorias mais jovens, ela acaba sendo um pouco amenizada. Por quê? Porque tem tempo ainda até esse bezerro sair. Então, o produtor ele não tem aquela obrigação de venda. Claro, sempre tem a necessidade de caixa, tem a realidade de cada um, mas ele não tem aquela obrigação de venda, por exemplo, que um confinador tem. Então, quando a gente observa movimentos mais bruscos de preços dos animais terminados, como foi ali em julho, principalmente agosto, normalmente isso afeta negativamente a relação de troca, movimento de queda, né? Então, afeta negativamente uma relação de troca que, ao longo do ano, pela fase do ciclo pecuário, não vinha das piores, na verdade vinha até um pouco melhor quando a gente pega a média do ano, porque tem chegado mais bezerro ao mercado pela fase do ciclo, consequentemente a troca estruturalmente esse ano vinha melhor. Só que esses movimentos mais abruptos dos animais terminados, normalmente eles não são acompanhados
na mesma velocidade pela reposição. Bom, geralmente nesse mês de outubro a gente acompanha, pelo menos sazonalmente, anos anteriores, o pico da entre-safra no mês de outubro com preços melhores, praticados aí, apesar do confinamento, apesar do consumo interno. Anos anteriores isso foi registrado, comecinho lá do período de entre-safra, setembro já dava sinais de recuperação, outubro era o máximo, né? Será que nós vamos acompanhar uma entre-safra de fato nesse mês de outubro? Reduziu o número de animais mandados para o gancho ou não? Porque fêmeas fizeram uma composição muito grande, né, nas escalas dos frigoríficos. Será que agora, passado esse período, as fêmeas que não emprenharam não vão para a linha, os frigoríficos vão ofertar mais? O período de entre-safra está aí realmente configurado, na tua opinião? Braga, esses últimos anos eles foram. Eu não gosto nem de falar muito de ano atípico, porque o mercado não tem um padrão, mas ele segue uma linha, né? Mas nesses últimos anos eles realmente foram de movimentos, eu diria, pouco esperados, bem pouco esperados pela maior parte de quem acompanha o mercado, né? Inclusive na nossa visão aqui. O ano passado, aquela queda de preços de julho em diante ali não é comum. E esse ano a gente vinha numa toada mais negativa, agora o mercado parece que encontrou esse fundo e encontrou o fundo não, né? Encontrou o fundo e já vem subindo com uma força interessante. Considerando que a gente está num ano que o que tem incomodado a precificação, na nossa visão, é a oferta, principalmente, que a margem no mercado doméstico existe, margem para exportação existe também. Então, a oferta que tem sido o problema para a precificação do boi, porque o frigorífico não tendo dificuldade de comprar boiadas, ele vai pagar menos. Isso é o mercado, né? Então, dito isto, que a oferta é o problema, como a gente está em um ano de mais oferta de fêmeas e as fêmeas dentro da oferta são o principal problema, eu acredito que haja espaço para esse segundo semestre ser um pouco mais enxuto relativamente, e a gente ter espaço para o mercado seguir firme. Aí lembrando que a gente está num ano ainda de baixa do ciclo pecuário, então não é hora de acreditar no mercado explodindo ou subindo indefinidamente. É hora de ir avaliando as possibilidades ali de trava, não necessariamente isso é uma indicação para travar no preço atual, porque o mercado segue bem firme ainda. Mas o pecuarista tem que saber que aquelas ferramentas estão disponíveis e tem que saber se ele não estiver usando, isso tem que ser conscientemente uma tomada de risco, que faz parte também do jogo, se o produtor opta por ficar no risco. Mas eu acho que travar um valor mais próximo do seu custo, com um custo de seguro barato ali, parece uma estratégia interessante para quem tem gado, principalmente no coxo. Até porque nesses últimos dias, né, a gente acompanhou, pelo menos no mês de setembro, uma recomposição dos valores, não é lógico, muito aquém, como eu falo, e deixo bem frisado aqui, daquilo que foi registrado no mesmo período do ano passado. Mas a arroba chegou a um indicador abaixo de R$ 200. Lá na B3 agora, no mês de setembro, subiu R$ 40. Talvez fosse até importante o produtor observar, porque dá para traçar umas estratégias mesmo com esses valores aí que estão sendo praticados no mercado, né? O produtor pode observar o mercado futuro, né, ver o que está acontecendo e travar também de acordo com os custos, de acordo com aquilo que ele tem de expectativas em relação ao retorno do animal também, né, Berville? Assim, eu acho que esse ano, já que a gente está vamos dizer, tendo surpresa atrás de surpresa no que diz respeito à precificação, e quando eu digo surpresa, com a humildade de quem sabe que não tem bola de cristal, mas ainda assim o mercado tem tido movimentos bem diferentes, como foi o caso desse final de safra pressionado, e esse prolongamento desse final de safra até agosto, ali, setembro, que foi firmado. Então, eu acho que se o produtor tiver a possibilidade de travar um valor mínimo que garanta uma remuneração ali, ou um valor mínimo que cubra o seu custo, e aí ele fique, vamos dizer, com a sua margem a ser obtida, essa parcela simples no risco, né? Ele trava o mínimo, trava o custo ali, por um custo menor de opção, por exemplo, porque quanto mais baixo o valor que ele travar, menor vai ser esse custo dessa opção.
Então, aí ele fica aberto para essa possibilidade, para esse risco de uma alta, risco entre aspas, com essa possibilidade positiva aí. E outra coisa, até que aconteceu, que a gente observou em algumas ocasiões nesses últimos meses, foi quando o mercado parecia que não ia mais parar de cair, teve produtor que se preparou justamente para o movimento oposto, ou seja, ele naquele momento ele não estava comprando reposição, mas ele comprou contratos futuros ou comprou opções de compra, que é o oposto do que a gente costuma falar, justamente para se preparar para caso o mercado virasse e começasse a subir. Então, hoje ele consegue comprar essas arrobas com esse auxílio aí da receita que vem de um momento, de uma estratégia comprada lá na bolsa. Tem inúmeras possibilidades e cada um sabe, tem que saber, né? O produtor tem que saber o que está dentro da realidade dele ali. Não é todo produtor que vai fazer uma operação mais sofisticada na bolsa, mas eu acho que é interessante que todo produtor conheça as possibilidades. Se ele não fizer, que seja simplesmente por uma opção, que também é uma opção dele, o negócio dele, e o risco, quem sabe qual é o risco do seu negócio, é ele, né? Ou até mesmo por opções, né? Por opção, por opções, né? Isso é um trocadilho, mas cai bem nesse tema de proteção de preços, né? De custos, tudo. Agora, Iberville, esse início do mês de outubro, a gente tem aí pelo menos expectativa. Aquelas contas mais pesadas ficaram para trás, o produtor, aliás, o consumidor, ele tem agora, até pelo menos a primeira semana, essa semana, o recebimento de salários, tem um feriado aí do dia 12 pela frente. Será que o consumo de carne pode impulsionar um pouquinho, melhorar e até mesmo garantir um ajuste nos preços do boi gordo nesta primeira semana, nessa primeira quinzena ou ainda não? Braga, essa passagem muito firme que nós tivemos pela segunda quinzena do mês nas últimas semanas foi muito positiva. Ela deu um indicativo de que realmente, mesmo com o consumo mais lento de segunda quinzena, o nível de oferta e o nível de produção de carne estava menor, consequentemente manteve o mercado firme, até com valorizações. A gente tem observado o atacado subir. Isso é muito positivo. Esse feriado da próxima semana, ele tem algumas assim como todos os feriados, né, eles têm efeitos diversos no mercado. Então, quando a gente tem o feriado da próxima semana, a gente tem um dia menos para abate, um dia menos de necessidade de compra. Mas tem outros fatores que, na nossa visão, são mais importantes quando a gente fala de feriado. Então, que são 2 dias a menos de negociação, praticamente. O pecuarista sai das vendas ali na quinta e na sexta emenda, né? E um período que acaba tendo algum benefício do consumo. Então, a gente tem nos feriados alguma melhoria de consumo, e isso costuma, na nossa visão, ter um efeito mais positivo do que negativo para o escoamento e para esse equilíbrio de mercado do pro boi gordo. Então, são menos dias de abate, que facilita a composição das escalas, por outro lado, são menos dias de negociação e tem uma ajuda do lado do consumo que o feriado acaba sempre beneficiando, ainda mais um feriado próximo do início de mês, como vai ser o da próxima semana. Então, eu diria Bom, que pode colaborar sim. sim, sim. Bom, falando até de feriado, eu ia emendar essa questão toda da China, né? Feriado dourado, comemorações dos 74 anos lá da República Chinesa, popular da China, aquele feriadão, né? Alguns dizem que é em função da desaceleração que foi dado a oportunidade, mas, enfim, é algo tradicional que acontece por lá. Como é que está a China nas importações de carne aqui no Brasil? Esse feriado dessa semana pode interferir também nos resultados desse mês de outubro ou não? Sim, acaba afetando a negociação, mas como esse feriado não é novidade, né? Então, assim, a gente não. Eu não diria que esse vai ser o problema ou que isso muda as expectativas para esses próximos meses. A gente teve aqui, saiu agora às 3 horas a exportação de setembro, e o volume de carne in natura embarcado foi o terceiro maior da história. Ficou atrás daquelas 203 mil toneladas que a gente observou em agosto e setembro do ano passado. Foram 195 mil toneladas, mas foi o terceiro maior volume da história. Tá? Então, a gente não está falando de um volume ruim de exportações. China já diminuiu as compras na comparação com o último ano, assim como alguns outros clientes, mas a gente está falando de um volume
um pouco abaixo do maior volume já embarcado na história, né, que foi 2022. Então, quando a gente pega o volume total de carne exportada pelo Brasil de janeiro até setembro, que é esse fechamento que aconteceu agora às 3 horas, a gente está falando de 5,3% menos do que o recorde para o mesmo período em 2022. Então, não é um volume ruim, longe disso, só que teve essa queda de preço médio, que é a tecla que todo mundo tem batido aí quando vai comentar as exportações, só que a gente tem que lembrar que o preço do boi também caiu bastante. Então, a margem da indústria que exporta, ela não está ruim do ponto de vista histórico. A gente está falando aí de frigoríficos conseguindo mandar carne com uma relação carne exportada, preço do boi interessante. Bom, é lógico que essa situação toda de exportação, expectativas com relação ao último bimestre, né, que nós temos agora outubro, novembro, dezembro, na verdade trimestre, né? Ainda são, a comecinho de outubro é trimestre. Quais expectativas você tem, né, avaliando todas essas situações que você comentou conosco agora, para esse último trimestre do ano? Boi gordo vai recuperar? O produtor vai acreditar em 2024 e eventualmente investir em confinamento, na reposição, enfim, na cria, na recria, engorda? Braga, eu acho que daqui para o final do ano, com o que a gente tem hoje no mercado, volumes exportados interessantes, margem da indústria, vamos dizer, sendo protegida pelas altas do atacado, eu diria, e o período de melhor consumo vindo aí pela frente, que nós temos normalmente no último trimestre, o melhor momento de consumo, com contratações temporárias, 13º, etc., eu diria que há espaço para o mercado trabalhar firme, com a cautela de não fazer o planejamento esperando o mercado explosivo, mas também não dá para a gente cravar que a gente não vai ter um mercado continuando aí com alguma pernada de alta. Porque a gente está entrando na época de melhor consumo, a gente tem essa dúvida com relação à oferta de confinamento e a gente tem as exportações demandando um volume bom de gado. Então, cautela na hora de fazer essa programação, de acreditar na continuidade da alta, mas também não. Hoje, o que o mercado nos aponta é um cenário firme, um cenário com possibilidade de mais ajustes positivos. E aí, para 2024, na nossa visão, deve ser um ano já mais de preços mais firmes, talvez sem essas quedas. Talvez não, né? Nós não esperamos que o próximo ano seja de quedas como foram esses últimos meses, nada nem perto disso. Mas também nós não achamos que do próximo ano vai ser aquele ano de preços exuberantes do mercado subindo demais, pelo histórico aí, pelos períodos que normalmente ocorrem entre fases de baixa e de alta. Nós ainda devemos ter uma oferta, não diria pressionando as cotações, mas o mercado talvez mais de lado em termos de preços, na nossa visão. Agora, 2025, daí talvez já seja aquele ano do pecuarista trabalhar mais animado e mais positivo. Isso não quer dizer que 24 seja um ano ruim necessariamente. Eu acho que deve ser melhor que 23, sim, na nossa visão. Até porque pior que 23 aí seria muita coisa, né? Na nossa visão, 24 já é um ano mais promissor, mas sem mercado explodindo. Até porque 2025, se estiver enganado, me corrija, por favor, né, é o período em que tem o nascimento da bezerrada, né, que está sendo na estação de monta agora. Né, as fêmeas que foram abatidas não vão emprenhar, ou a redução do número de bezerros também deve refletir em 2025, não é isso? Braga, a gente faz sempre essa comparação de que o preço do bezerro oriundo de uma estação de monta que ocorreu em um período muito desanimador, como agora a coisa melhorou um pouco, mas 2023, se a gente pegar uma média ou pegar essa queda de janeiro a agosto, que foi a maior pelo menos dos últimos 20 e tantos anos, então as estações de monta que ocorrem nesses momentos de desânimo do produtor, elas normalmente são de bezerros bem vendidos. Por quê? Justamente isso que você pontuou. A gente tem um momento de maior abate de fêmeas, que já vem desde 2022. Esse maior abate de fêmeas vai resultar em menos bezerros lá na frente. Então, a gente tem também o próprio uso de algumas tecnologias, como a ETF, acaba dando uma acalmada nesse período. Isso afeta um pouco a eficiência da cria. E a gente acaba tendo esse movimento. Mas o principal causador, na nossa visão, não é nem questão de eficiência,
é questão de volume de matrizes que vão para o gancho mesmo. E aí, quando a gente começa a ter um bezerro mais firme, vamos supor que em 2025 esse bezerro já esteja consistentemente mais firme, então a gente tem esse mercado mais firme porque está com menos oferta de bezerros, e paralelamente a isso, o que acontece? O produtor vê o bezerro valorizado e vai investir na atividade de cria. Investir na atividade de cria, o que é? É mandar menos fêmea para o gancho. Então, a partir do momento que o bezerro começa a subir, a gente já tem automaticamente uma saída de vacas da linha de abate. E isso reforça esse movimento mais positivo, tanto por uma oferta menor de categorias de reposição, como por uma oferta menor de carne oriunda das fêmeas. Duas coisas que eu quero pontuar antes de finalizar contigo, eu sei que você já tem um compromisso logo na sequência. Questão, você viaja o Brasil todo, faz palestras nesse país, né, falando com pecuaristas de várias regiões. O sentimento do pecuarista, do produtor, diante dessa concentração da indústria. Em alguns casos, aí, o próprio MT, há algumas regiões que há uma dificuldade muito grande de entregar esses animais para os frigoríficos, né, para essas duas indústrias, né, a concentração dessas duas grandes empresas. Porque aí vai para o abatedouro municipal, enfim, cortes especiais, estão fazendo marcas próprias, tentar escoar esses animais também. Qual que é o sentimento do produtor diante dessa concentração? Ele está assustado, ele está se mobilizando, ele está procurando alternativas? O que ele está fazendo nesse sentido, Iberville? O mercado, o pecuarista, vamos dizer, é ruim para o pecuarista o mercado concentrado, isso é um fato, né? E o pecuarista ele tem esse sentimento claro. Na nossa visão, o mercado concentrado ele atrapalha a precificação do boi, ponto. Não como uma verdade absoluta, mas assim, para deixar bem clara essa nossa posição, essa nossa visão. Só que ele não impede, não tem impedido nos últimos anos as oscilações aí oriundas do ciclo pecuário. Então, por exemplo, esse processo de concentração, se a gente voltar um pouco lá atrás, ele começou de maneira mais forte ali em 2008, 2009. Nós tivemos a quebra da independência, Friboi e Bertin se juntaram, né? Friboi, na verdade, comprou o Bertin e virou o JBS. Marfrig assimilou as plantas do Margem Mercosul e ganhou também outro nível, outro tamanho. E agora, recentemente, pensando só em mercado nacional, sem a parte externa dessas empresas, mas recentemente a gente teve essa aquisição das plantas do Marfrig pelo Minerva, né? Deixando só duas nas mãos do Marfrig, pensando em abate de bovinos. E isso nessas regiões, em algumas regiões, por exemplo, em Rondônia, os produtores tinham 3 desses grandes frigoríficos, agora eles têm 2. Então, isso é negativo para a precificação. Agora, em relação a ciclo pecuário, expectativas, na nossa visão, não é isso que altera essa dinâmica de médio prazo da arroba. Pode afetar a magnitude de altas e, na nossa visão, afeta, né? Porque menos compradores é mais poder de compra na mão desses compradores. Mas quando faltar oferta nesses próximos anos, a gente continua achando que o mercado vai ter espaço para subir, assim como ocorreu em outras ocasiões, a partir de 2009, que a gente já tinha esse mercado mais concentrado. Bom, e diante dessa situação, muitos produtores e pecuaristas devolveram parte das áreas de pastagens, né, de pecuária, para a agricultura. Você viu muito essa relação também? Muitos produtores devolvendo parte desses pastos, né, áreas destinadas à pecuária para a produção de soja e milho, por exemplo? Mas o que normalmente a gente observa são as áreas que possuem aptidão para a agricultura, elas tendo esse assédio muito grande, seja do arrendamento ou mesmo da aquisição por agricultores, né? Claro que o pecuarista também pode sair da pecuária e ir para a agricultura? Pode, mas na nossa visão o mais comum é o outro caminho, né? É o agricultor ampliando suas áreas em regiões que é possível a transformação de pecuária em agricultura. Todas as possibilidades ocorrem de maneira simultânea aí, mas o mais comum na nossa visão é isso, até porque o agricultor naturalmente ele já vamos dizer, na média a agricultura ela é mais tecnificada do que a pecuária, né? A pecuária, como a pastagem ela entra no cálculo de custo por depreciação, o que eu quero dizer? Ela está ali, ela vai se perdendo qualidade, precisa ser depreciada dentro
da conta do produtor. Agora, quando a gente fala de agricultura, não. Agricultura é o custeio do ano. Então, tudo aquilo entra adubo, entra semente e sai grão. Que eu quero dizer? Eu quero dizer que o agricultor ele já está mais acostumado a usar a tecnologia, a fazer as contas, faz mais parte da realidade dele. A pecuária ela tem esse benefício. Ela deixa o produtor ser menos eficiente por mais tempo. Na agricultura, se o produtor errar a mão em 1 ou 2 anos, ele está fora da atividade. Na pecuária, tem essa vantagem, entre aspas, mas o produtor tem que usar isso, vamos dizer, como uma chance de ir melhorando e otimizando seus processos e etc. E lembrar que mesmo devagar dá para quebrar na pecuária. Bom, só para poder recapitular, e aqueles que estão chegando agora, a gente agradece a participação e vou finalizar com o Iberville Neto, recapitulando, né? Esse mercado, no mês de outubro, promete novas altas para a arroba do boi gordo? As exportações vão ajudar também ou não, Iberville? As exportações, normalmente, elas seguem positivas ainda outubro, novembro, e depois elas dão uma acalmada, né? Novembro já, eu não estou com gráficos aqui na frente, na mão, mas o segundo semestre, em geral, se a gente pegar uma média dos últimos 10 anos, a gente tem 18% mais exportação no segundo semestre do que no primeiro. Então, é o melhor momento de vendas. Agora, no finalzinho do ano ele dá uma esfriada, mas eu acredito que outubro, novembro, a gente tem espaço para mandar bons volumes. Resumindo a expectativa. Bom, e com relação aos preços, recuperação nesse mês de outubro acontece ou não? Preço do boi? Preço do boi. Na arroba, na expectativa aí em torno dessa recuperação. Vai acontecer ou não? Eu acredito que haja espaço para esse mercado trabalhar firme, Braga. Eu não sei até que ponto a gente vai continuar com essa força, mas o que a gente tem hoje são escalas curtas, é um atacado que também está subindo. Então, às vezes a gente faz uma conta, às vezes a gente vê uma conta assim, com o preço do atacado atual, isso pagaria um boi até que valor. Só que o atacado, paralelamente, ele não está estável, ele tem evoluído também. Então, isso vai afetando diretamente o potencial de pagamento da indústria. Se a oferta se mantiver mais enxuta, a gente tem espaço para que o mercado trabalhe firme, sim. Daqui a pouco as chuvas já vão ocorrendo, já estão ocorrendo de maneira mais geral, pelo menos no centro-sul, lembrando que a gente está num de El Niño, norte mais seco, sul mais chuvoso, mas a tendência é que a hora que a fazenda vai esverdeando, muda até a possibilidade e muda o ânimo também do produtor em reter esses animais, né? Não que essa seja necessariamente a melhor estratégia, só estou dizendo que acaba tendo esse movimento adicional do produtor segurando um pouco mais esse gado. Então, ele tem essa possibilidade, não é mais aquela oferta de gado de confinamento que tem data e hora para sair. Então, eu diria que tem espaço para esse mercado trabalhar mais firme, mas devido a todos esses solavancos dos últimos anos, eu acho que não é um ano para o produtor acreditar em alta. Ele pode até acreditar, mas travar um preço mínimo ali e garantir, né? Garantir um mínimo, pelo menos, e ficar exposto a essa possibilidade de valorizações. Mas, vamos dizer, isso eu estou ressaltando esse ponto por cautela, porque senão um solavanco aí maior e o produtor vê todo esse momento positivo, às vezes ficando para trás, ou às vezes devolvendo uma parte dessas altas. Nós não acreditamos, vamos dizer, caso o mercado trabalhe mais frouxo, não acreditamos que ele vá voltar nem perto do que ocorreu nesse ano, né? Ali não, em julho e agosto. Não está na nossa expectativa. Mas, como não temos bola de cristal, a cautela e o uso de ferramentas para travar as cotações acaba sendo a nossa indicação sempre. Iberville Neto, muito obrigado pela participação conosco. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Braga. É um prazer. Contem com a gente. Um abraço. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Um bom início de tarde, de noite. Eu volto logo mais com informações a respeito do relatório sobre as qualidades, sobre a qualidade das lavouras de soja, milho lá, o avanço da colheita nos Estados Unidos. Participação do Vlamir Brandalize. A todos, nosso muito obrigado e até logo mais.